Nesse vídeo eu vou falar alguns pontos em relação ao setor financeiro. Esse setor está extremamente barato na nossa bolsa e a precificação do Ibovespa segue também extremamente barato. Eu vou falar nesse vídeo algumas empresas que eu considero extremamente baratas em relação a esse setor e um pouco mais nesse vídeo. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor, meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI técnico, então vamos para o vídeo. Um fato bem interessante que eu vejo muita gente falando que a bolsa brasileira nunca mais vai subir, mas é sempre nessa hora que é o melhor momento para comprar. Observem a fatia de alocação em ações em relação aos fundos locais. Observem que a alocação atual em ações está em 8%, o que é uma alocação mínima se olharmos para o passado. 8% não aconteceu nem em 2016 e muito menos lá em 2001 e 2002. Observe que essa alocação está extremamente pessimista, como foi em 2024, em 7,8%, enquanto a parte total dos fundos, que seria a parte de fundos de renda fixa, está na sua máxima histórica. Então, grande parte desse dinheiro que poderia estar na bolsa está aproveitando essa alta taxa de juros, mas é aquela história. Isso nunca dura para sempre. Observem a curva de juros em cinza, que é esse gráfico daqui, e ele é o inverso da alocação em bolsa. Quando os juros estão altos, ninguém quer bolsa. Quando os juros estão baixos, todo mundo quer bolsa. Então é aquela história. Se você está comprando agora, quando os juros estão altos e a alocação de bolsa está nas mínimas, parabéns, você deve ganhar muito dinheiro nos próximos anos, quando esses juros forem reduzidos. Mas vai sempre aparecer aquela pessoa, mas nunca mais vai cair de 15% a Selic. Beleza, então acredite nisso. Não é o que o passado nos mostra e também o que os dados de inflação nos mostram. Provavelmente vão acontecer cortes de juros para os próximos anos e quando acontecer, essa alocação em renda variável deve subir de uma forma bem intensa. Mostrando aqui rapidamente, grande parte dos investidores da nossa bolsa são investidores estrangeiros. Observe que hoje eles estão correspondentes a 50% do tipo de investidor da nossa bolsa. Aquele ponto que eu falo com vocês que muitas pessoas ficam extremamente pessimistas quando todo mundo está pessimista, é algo extremamente cíclico. Observem a relação entre os mercados emergentes e os mercados desenvolvidos. Isso aqui desde 1975. Observe que estamos nos níveis mínimos dessa relação. E as pessoas, nesse momento, falam que ninguém deve investir em ações brasileiras ou de países da América do Sul. Esses múltiplos ficam extremamente baixos nesses momentos onde ninguém quer, que são os melhores momentos. E aqui é quando todo mundo quer investir em esse tipo de mercado. Observem que aqui está o ciclo lá de 2000 a 2008, onde a Bolsa Brasileira multiplicou por apenas 20 vezes em dólar em apenas 8 anos. Então, pode ser que isso aconteça no futuro, não sabemos quanto, mas é um ciclo que se repete ao longo dos anos. E, novamente, mostrando que a Bolsa Brasileira está extremamente barata, observem que desde 2005, a última vez que o preço sobre lucro da Bolsa dos 12 meses projetados sem a Petrobras esteve tão baixo. Observe que a última vez foi em 2009, mas apenas no período atual que esse número está extremamente baixo. E observe que a média dos últimos 20 anos é em quase 12 vezes. E se colocarmos aqui na conta Vale e Petrobras, observem que isso poucas vezes aconteceu também na bolsa. Como ações de commodities são um pouco mais cíclicas, esse valuation fica um pouco mais alterado. Por isso que muitas vezes é bom olhar sem Petro e sem Vale. E o setor que importa para esse momento nesse vídeo é o setor financeiro. Observem o PL do setor financeiro sem os bancos. Isso aqui é com os bancos, no projetado para os próximos 12 meses. Observe que até com os bancos estamos ainda abaixo da média histórica dos últimos 10 anos e retirando os bancos da conta, estamos mais baixos ainda em relação à média histórica. E esse financeiro sem os bancos seriam as seguradoras e também a B3. Então vamos falar aqui sobre as seguradoras. E todas as seguradoras da bolsa estão extremamente baratas. Então a primeira que eu vou comentar brevemente vai ser a Caixa Seguridade. A Caixa Seguridade está no PL de 9 vezes e um dividendo que ela deve pagar muito mais que isso. Nesse ano de 2025, ela deve pagar por volta de 9,5% nas cotações atuais de R$ 14. E a Caixa Seguridade é um recém-IPO, mas é uma empresa que vem com forte crescimento de lucros desde o seu IPO. Ela cresce os lucros na faixa de mais de 18% ao ano,
desde que foi listada na bolsa, e observe que o PL atual dela é o PL mínimo que apenas aconteceu em 2023 e 2024. E esse aqui foi uma época onde eu efetuei meus aportes em Caixa Seguridade. Eu efetuei grande parte dos meus aportes em Caixa Seguridade nesses períodos e atualmente eu venho fazendo a mesma coisa. E se olharmos para a Caixa Seguridade em relação ao preço teto, observe que o meu preço teto é de R$ 16,00 para a Caixa Seguridade. O resultado otimista é o que eu acredito que aconteça nesse ano, de 9,64% de yield que ela pode pagar nesse ano de 2025. Observe também a taxa de crescimento de lucros. Eu fui extremamente pessimista em todos esses cálculos. A taxa que eu coloquei na parte pessimista é o lucro da Caixa Seguridade subindo apenas um pouco mais do que a inflação, o que ela vem entregando muito mais que isso nos últimos anos, e a parte otimista é ainda bem abaixo do que ela vem entregando, na faixa de 18 a 20% de crescimento de ano a ano. E eu coloquei apenas 12% nessa conta. Observem que o retorno total, que seria a taxa de crescimento vezes o dividendo, seria na casa dos 22,64%. Na parte otimista, isso nos dá um IPCA mais 16,26. E se considerarmos um título IPCA de 10 anos, ele está pagando 7,51% mais inflação. Observe que eu considerei a inflação de 6% nessa conta. Então, é um grande prêmio de risco para uma ação que é extremamente segura. A outra empresa que eu venho destacando também em vários vídeos é a BB Seguridade. Hoje a BB Seguridade está na mínima do seu valuation desde o seu IPO, o que não faz muito sentido na minha cabeça. E o dividend yield dela, ela está realmente pagando bem perto de 13% ao ano para os próximos anos, por conta dessa baixa precificação que o mercado vem colocando nela. Observe em relação ao PL da BB Seguridade, obviamente que não é o PL projetado, o crescimento para os próximos anos do lucro da BB Seguridade deve ficar estagnado, eu já venho falando disso em vários vídeos, eu vou deixar esses vídeos aqui para vocês entenderem melhor. Observe que o PL hoje está em 7 vezes e isso só aconteceu lá na correção da pandemia. Então, um valuation bem apertado para uma empresa que lucra constantemente de ano a ano. O dividend yield projetado para a BB Seguridade, eu coloquei até mais pessimista aqui na minha premissa otimista, que pode ser que aconteça um resultado melhor que esse. O dividend yield para a parte otimista estaria em 11,44%, PL de 7,43%, o preço teto projetado de R$ 43,00, 32% de margem de segurança, e considerarmos apenas um crescimento de 10%, a BB Seguridade também entregaria uma inflação mais 16%. Mas vamos ser mais pessimistas, um pouco acima da inflação. Então, ela entregaria uma inflação mais 12%. É um grande prêmio de risco se você comparar com a renda fixa, o Tesouro IPCA, com juros semestrais. Eu já vi muitas pessoas falando do receio que elas têm com a BB Seguridade, mas um ponto que eu quero destacar para vocês em relação a isso é: eu não tenho receio algum da renovação do contrato da BB Seguridade com o Banco do Brasil, e o principal motivo é porque o Banco do Brasil, que é o maior acionista da BB Seguridade, que tem quase 70% de participação na empresa, não renovaria o contrato que vai vencer em 2033. É isso que eu quero que vocês pensem. Por que o banco não faria isso? Ele vai ser o maior prejudicado. Por que ele não faria isso? É isso que eu tenho para falar. Então, se o mercado está precificando que esse é o risco, para mim não faz sentido. Não faz sentido a BB Seguridade estar precificada dessa forma. Se o mercado está precificando estagnação de lucros, aí tudo bem. Mas lembrem-se que essa precificação é muito abaixo do que o necessário, e um yield de 13% pode ser que não dure para sempre. Então, é apenas 2 pontos para ficar atentos em relação à BB Seguridade. E a outra empresa que eu sempre destaco, que eu acho que é uma empresa prêmio do setor de seguros, é a Porto Seguro. A Porto Seguro é líder do seguro de automóveis. A Porto Seguro, mesmo subindo fortemente nesse ano, observe que teve uma alta de 63% em apenas 12 meses, ela ainda segue cotada no PL de 10,60, extremamente barata em relação ao seu histórico. Então aqui podemos ver o histórico também da Porto Seguro, o longo histórico dela, que um dos motivos da forte alta da Porto Seguro foi o baixo valuation. Observe que lá em 2024 ela estava sendo cotada apenas a um múltiplo menor que 8 vezes o seu lucro, o que aconteceu muitas poucas vezes se olharmos para trás.
poucos momentos isso aconteceu e rapidamente o mercado vai e reprecifica bem a empresa. Então hoje, observe que estamos muito perto da sua média histórica, o que está olhando apenas para o passado, porque a Porto Seguro ainda está numa alta tendência de crescimento de resultados, o que pressiona ainda mais esse PL, se olharmos para o futuro, para baixo. Hoje, meu preço teto para ela segue em R$ 56,00, mesmo após essa alta toda. A margem de segurança da Porto Seguro está em quase 10%. A Porto Seguro não é uma empresa que paga muitos dividendos, ela paga por volta de 50% do seu lucro em dividendos, o que faz com que o yield fique um pouco mais abaixo em relação à BB Seguridade e à Caixa Seguridade, que pagam em média 90% do seu lucro em dividendos. Então, essa é a diferença do dividend yield. A precificação hoje da Porto Seguro estaria em 9,80, apenas olhando para o futuro, com o crescimento dos resultados. E da mesma forma que as outras seguradoras, a Porto Seguro também entrega um forte crescimento de resultados, o que nos daria um IPCA mais 10,33%. Então, é ainda um grande prêmio de risco em relação à renda fixa, se considerarmos a qualidade da empresa, a entrega de resultados que ela vem tendo ao longo dos anos e o crescimento de lucros que ela entrega de ano a ano. Outra empresa que eu vou falar brevemente aqui é a B3. A B3 é uma empresa que está hoje no PL de 13 vezes, extremamente barata em relação às suas médias históricas. Observem que o dividend yield da B3 é baixo, atualmente está baixo por conta das recompras de ações, o que não aparecem como dividend yield no momento, mas a B3 costuma pagar sim grande parte do seu lucro em dividendos. E olhando para a precificação da B3, a B3 também está muito abaixo das suas médias históricas, e isso vai de acordo com também o valuation do Ibovespa. Como o Ibovespa está mal precificado, a B3 vai junto porque ela precisa desse fluxo de investidores para aumentar o seu lucro, porque parte da sua receita vem através dessas taxas que a B3 recebe e algumas corretagens, algumas taxas extras em outros investimentos, principalmente em renda fixa. Observe que o valuation está extremamente apertado e caso a bolsa brasileira volte a ser bem precificada, como aconteceu de 2016 a 2020, pode ser que a B3 volte a uns múltiplos, não sei se vai voltar de novo a um múltiplo de 40, 45 vezes, mas pode sim chegar aqui na sua mediana de múltiplo de 20 vezes. Então praticamente ela teria que dobrar na cotação para chegar nesse múltiplo e o lucro ficar de lado. Então é apenas um ponto de vista que você tem que entender como investidor. E se olharmos um pouco mais para o passado em relação à precificação da B3, observe que até mesmo lá em 2015, 2016, poucas vezes a B3 ficou precificada num valuation de 13 vezes. Apenas em 2016 que ela caiu muito nos resultados e depois ela voltou rapidamente para a sua média de quase 20 vezes. Então, é uma raridade ela estar cotada nesse preço e também continua sendo uma excelente empresa. E observe, se ela pagar todo o seu lucro em dividendos, ela pagaria mais de 7,80% de dividend yield. Se calcularmos aqui a recompra com o dividendo pago, realmente pago, ela estaria pagando mais ou menos por volta de quase 8%. E a entrega de resultados da B3 é extremamente forte, principalmente em períodos de alta da bolsa, o que não é o momento atual. Então, o crescimento de lucros não é tão grande nesse momento. E observe que, olhando para uma premissa otimista, com ela crescendo apenas 14% ao ano, a B3 tem potencial também de entregar uma inflação mais 15%, bem acima da renda fixa, como eu mostrei para vocês. Ah, Thiago, mas é muito difícil a B3 ter esse crescimento de lucros. Sim, no momento atual ela não está tendo realmente esse crescimento de lucros, mas observem nos momentos de bull market, onde a bolsa fica extremamente atrativa, observem o crescimento de lucros nos últimos 5 anos, quando isso acontece. Observe que teve ano que ela cresceu 14, 22, 13, 22,8, quase 30%. Em períodos de bull market. Então, na sua média, ela cresce 14%. Pensando em um longo histórico, é bem possível que a B3 entregue esse tipo de resultado numa janela mais longa.
Então é isso, pessoal. Um vídeo mais breve falando sobre algumas empresas aqui do setor financeiro que eu considero extremamente baratas, só para vocês terem isso como material de estudo para vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo para mim, para eu saber se eu continuo fazendo esse tipo de conteúdo. Se você tem alguma dessas ações em carteira, comenta aqui embaixo também. Eu, pessoalmente, só tenho Caixa Seguridade e eu venho falando bastante sobre Caixa Seguridade aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para você receber mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.